Olá! Ô, Mané, Tudo bem? tudo Boa bom? noite. E aparece mais gente aqui na live. Como? Pessoa tá entrando ainda. Aqui, 7, 4, 4. Nossa, E essa luz, aí? misericórdia, viu? Esse calor da Bahia. Não, tá muito quente, hein? Eu botei essa luzinha aqui para ver se não faz tanto sombra. Essa luz está esquentando. Ah, Então, Então vamos prazer lá. estar aqui, né? Agradecer o convite. Você é uma pessoa muito especial, né? Conheço o Fernando aí há bastante tempo na carreira da música aí, nessa estrada longa da vida. E agradeço muito pelo convite de estar aqui batendo esse papo com vocês. Quem quiser interagir também, seja bem-vindo. Isso. Então vamos lá. Música. Uma forma de arte que constitui-se de sons e ritmos. Ela vem da palavra grega musique, significa arte das musas. Na Idade Média, um monge católico italiano chamado Guido d'Arezzo, ele criou a pauta de 5 linhas, na qual ele definiu as alturas e nomes das 26 das notas. Ele retirou isso do hino a São João Batista, escrito por Paulo Diácono. Então ele tirou aparentemente das notas de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Dó, antigamente, a que ele retirou foi Ut. Só que Ut, para poder até solfejar, é horrível. Então ele trocou por Dó de Dominus. Mas a música possui, na verdade, a capacidade de traduzir sentimentos, atitudes, valores culturais de um povo ou uma nação. Com isso, tenho aqui apresentar e agradecer a nossa primeira convidada de hoje, Andréa Souza, soprano, Olá. cantora lírica com formação acadêmica pela UFBA, graduanda em ópera e estúdios musicais teatrais em Portugal, lá pela ESMAI, que é a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculos. Fica lá na cidade do Porto, uma cidade costeira do noroeste de Portugal. Ela é pós-graduada em performance sobre a coordenação do baixo barítono Lício Bruno. Beleza? Ela também foi cantora do grupo Os Romeus, Isso. integrante também do grupo vocal, foi Miron Vox, e se apresentou no espetáculo Inusitado Musical. Nós, né? Oh, foi jurada no Festival do Samba Alerta Geral. E também foi Isso. professora de canto no projeto Axé. E atualmente é professora lá no Neogibá. Seja muito bem-vinda, André, Oh, ao eu que nosso. agradeço. Olha, que bom, quantas pessoas lindas entrando. Herbert, Sandra, Michele, que bom. Acho que a Mary também entrou aí. E assim, tá dividindo essa Ótimo. live com essa maravilhosa, né? Essa mesa de alta performance, para mim é uma honra. E é isso, como eu te falei, agradecer esse convite. E como eu tava falando com você antes, né? É muita história dentro da música popular e dentro da música lírica, né? Da música popular eu já venho, já desde o início comecei cantando música popular, né? Então tenho a essência da música popular já na veia. E Olha, é, mas aí assim, o acho que que foi que. praticamente falou tudo aí, né? Minha formação, sou bacharel em canto pela UFBA, né? Me formei, Uhum. mas antes disso já cantava popular e não tinha formação acadêmica nenhuma, então foi onde eu senti a necessidade de ter uma formação. Então eu saí de Juazeiro da Bahia, né, e vim para Salvador. Foi meu primeiro contato com a música, né, acadêmica, com o canto lírico. E aí eu fui trabalhando, a minha primeira professora foi a Emília Surto, que atualmente está morando em Portugal também. Tem uma Grande carreira Emília. também já, é isso, foi Mimi, minha primeira professora. Uhum. E daí eu fui me aperfeiçoando, me interessando cada vez mais no canto lírico, tendo mais responsabilidade, disciplina, enfim, estudo e focada nisso que eu queria, né? Então, daí
eu ingressei, tive a oportunidade de conhecer vários professores, mesmo dentro da UFBA, né? Enfim, masters, aulas abertas e, enfim, concertos, recitais, né? Ensaio com orquestra, tudo isso são elementos importantes para que a gente se transforme em um profissional, né? Porque a gente precisa passar por esses processos e que muitas vezes você sabe que aqui na Bahia a gente é bastante carente. Não é igual o eixo do Rio-São Paulo, em que a grande maioria tem acesso a isso, né? E então, assim, eu fui muito determinada desde sempre e sempre muito ousada. Então, desde daí, eu comecei a investigar, conhecer outros professores. Tive contato fora, primeiro com o Chico Francisco Campos, né, em São Paulo. Uhum. E comecei a estudar com ele. Participei do festival, Poços de Caldas. Com ele também. Depois eu fui para. É muita coisa para lembrar, viu? Depois. É, muito. E depois aí eu fiz o FEMUSC também, com o André dos Santos, foi uma experiência incrível, com Pedro Messias, são maestros de grande conhecimento, né? Técnico e histórico. E isso tudo nos engrandece como profissional, na performance, na característica, no amadurecimento do personagem dentro da ópera, dentro do artista, né? Em geral. E daí eu conheci Lício, né, através do curso da pós-graduação que ocorreu em Vitória, do Espírito Santo. Eu acho que ele agora passou para o Rio também. Eu acho ótimo isso. Eu achei o Uhum. curso super válido, porque no Brasil são poucas pós em performance, assim. E Lício uma grande referência, né, no canto lírico, para a gente como artista, como intérprete, como humano, né, professor também. Uma Sim. pessoa que eu ganhei assim na minha vida, né? Um presente que Deus me deu, Lício, como amigo também, né? E até hoje a gente ainda continua, faço algumas aulas com ele, né? A gente está tendo ensaio da flauta mágica, então eu estou envolvida com Ai, tudo, né? A gente teve falta mais. ensaio da. Eu tive ensaio com. A gente também teve aula com o maestro Bainster, né? E foi muito legal. E está sendo muito legal, muito enriquecedor. E logo depois apareceu a oportunidade, né, que eu passei, graças a Deus, na pós-graduação na SMAE, em Porto, Portugal. E foi aí que assim, a ficha caiu, né? Aí foi assim, não, é isso mesmo, né? Fora isso, os trabalhos paralelos que faço de música popular, em eventos, né, casamentos, essas coisas. Dou aula Uhum. também para alunos particular. Trabalhei em projetos sociais, como o Projeto Axé, que foi, assim, para mim, uma das maiores escolas em saber trabalhar com crianças em situações de risco, usuários de droga, né? Pessoas que vivem em vulnerabilidade na rua. Assim, eu aprendi, acho que muito mais até do que eles, assim, como humano. E foi uma das minhas experiências melhores como professora, né? Como orientadora. E logo depois teve a oportunidade também da Neusbar, que foi aí que eu comecei a tornar mais cantora lírica, né? Essa função de cantora, de cantar, de se apresentar. Então tiveram ótimas oportunidades de se apresentar com a Orquestra Juvenil da Bahia. Eu fiz a Carmina Burana, com solistas de fora, enfim, com experiências, né? Com estrangeiros, Uhum. maestros também de São Paulo. Eduardo Strausser, foi o primeiro que acompanhou o Carmina Burana. Depois tiveram outros também, Ricardo Castro também, algumas vezes na regência. E logo depois aconteceu, nós fizemos várias apresentações só com Carmina Burana, né? Teve a nona de Beethoven, enfim, tiveram vários concertos e formações corais também, que tem trabalho meu, né, como professora. O Carmina Burana foi uma grande assim, satisfação como profissional, porque tem o coro infantil, e o coro era um coro sinfônico e o coro juvenil. Então, todos os corais foi eu que preparei, e eu ali ainda como solista. Então, assim, eu me senti totalmente realizada, sabe? Como na função de professora e cantora também ali no palco, né? Realizando um sonho e realizando o sonho de outras pessoas também, sabe? Então, Ah, assim, que foi um massa. grande presente. Um grande presente para mim. Me diz uma coisa, É. agora assim,
te viu, mas qual foi o ponto de ignição, né, que te inspirou realmente a entrar para a música, para o meio musical? Que foi aquele momento, qual foi aquele momento? Então, foi, na verdade, não foi nem no palco. Foi na construção para chegar no palco. No caso, com o Maestro Pino. Maestro Pino foi, assim, um ponto-chave na minha vida, né? Em relação a me dar autoconfiança, a acreditar no meu potencial e me dar gabaritos, me dar recursos para que eu conseguisse apresentar a peça, né? Com o devido respeito. Então, foi maravilhoso. Assim, Pino teve a importância também, dava aula, não só para mim, como outros cantores também aqui da Bahia, que ele se disponibilizava para dar aula para todo mundo aqui, né, da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E era um maestro super generoso, né? Enfim, você Com conhece certeza. muito bem. Trabalhamos no Coro da Alba, né? Cantamos no Coro da Alba, na Ópera Carmen, onde a gente conheceu a Mary, Isso. o Guarani, a La Traviata, enfim. Tivemos vários contatos com a ópera e com um grande maestro, com um grande cenário, né? Enfim. Infelizmente, como já tem muito tempo que nós não fazemos uma ópera assim, né? Com cenário, com esse enredo todo, com dançarinos, atores, orquestra completa, né? Enfim. A gente tem feito algumas com reduções, né? Mas não a ópera mesmo tradicional, como tem que ser. Mas eu espero Isso, que a que gente custa volte. caro. Né? É Espero, se caro, o obviamente, coronavírus fazer uma deixar. produção de ópera. O pessoal que acha que assim é facinho, não. É muito dinheiro envolvido, porque você tem a questão tanto dos coristas, dos músicos, dos solistas, Sim, a questão da hospedagem, o pessoal que vem de fora, cenário, exato. iluminação, som, paga pauta no teatro, vários ensaios, então é muito gasto que envolve. Então não é barato Exato. fazer uma ópera aqui. E tanto que se Exato, com diminuiu essa certeza. parte decente de se fazer óperas, justamente porque não se encontrou o patrocínio para poder fazê-las. Aí teve essa Sim, o interrupção aqui apoio, né? dessas óperas grandes aqui em Salvador. Isso. O apoio, né? O apoio que o artista Isso. precisa, Uhum. né? E assim, para a formação especificamente do cantor lírico, é extremamente necessário que ele passe por essas funções, por essas experimentações, né? De palco, de orquestra, de coral, de passar até lá pelo processo do figurino também, porque é um trabalho de transformação, né? É você Sim. sair para entrar numa história, né? Então, toda essa construção é necessária para a formação do cantor lírico. Uhum. E Deixa eu ver se eu e boto é aqui no isso que silencioso, falta. que tá vibrando aqui. Oi? Ver se eu Ah, tá. consigo silenciar aqui. Gente, obrigada aí, boa noite. A galera tá entrando. Quiser fazer uma pergunta, tô aqui disponível. Fernando também. Bom, e é isso. Aí, através da pós, né, da pós-graduação, foi que eu tive contato também com outros cantores, né, com Inácio de Nono, Laura de Souza, o maestro Roberto Duarte, enfim, a Dalgisa, vários cantores, Rosiane Queiroz, Natália Rubner, que cantou no Fantasma da Ópera agora. Enfim, é um leque de artistas maravilhosos que eu tive essa oportunidade de conhecer Uhum. e experimentar da mesma fruta, né? Das Pois mesmas. é. E agora, assim, veio essa crise, a pandemia, que nos pegou de surpresa aqui. Então, assim, músicos vivem o quê? De shows, festivais, espetáculos, Exato. outros tocam em barzinhos. Então, dificultou muito a vida no músico. Tipo, assim, governadores e prefeitos emitiram medidas de distanciamento social, justamente para proteção da população, e ver se diminuía essa crescente contaminação que vinha tendo. Sim, Mas vários empregos foram afetados, inclusive dos músicos, que estão sem com trabalhar. certeza. Alguns ainda tinham renda, outros ainda não tinham vivido do dia a dia mesmo. É... Viu agora a questão das lives, que começaram a fazer as lives, né? Ainda Os bem, né? músicos. Ainda bem. Todo mundo está se divertindo com essas lives, né? Que estão bem correndo. Então, o Né? que eu tenho a dizer, né, dessa situação toda, eu fui extremamente prejudicada, né? Assim, pensando em mim, só em mim. Eu estava no curso, né? Estava fazendo a pós-graduação e tive que voltar.
para Salvador, para o Brasil, por questão do vírus, né? Por questões do vírus e tava uma situação bem complicada, muito tensa, tava tudo fechado, não tinha Ah, trabalho, não tinha estudo, não tinha nada, então eu voltei por essas condições. Mas vou voltar para Portugal, sim, brevemente, depois que tudo por aqui cessar. E continuarei. As aulas continuam online do curso e, e também, enfim, a aula de canto, né? A gente, o artista, professor, hoje em dia está vivendo dessas aulas online, né? Pelo meio da internet mesmo, e como home é que está sendo, office. assim, tá sendo fácil essa adaptação às aulas online? Como é que assim, a tecnologia vem sendo uma aliada para vocês, vem me te ajudando? Foi um ótimo boom, dizer assim, que ocorreu Sim, com para esse certeza momento que tem. estamos passando? Isso. Eu confesso que no início eu tinha um receio de fazer aula e de dar aula, né? Via internet, online, enfim. Eu tinha um receio, mas hoje eu já consigo, a gente consegue adaptar, né? Com estratégias nas aulas. E a gente tem que reconstruir a forma do ensino, né? Eu senti que a gente tem que mudar. É uma nova era, né? A gente vai ter que mudar a Sim, forma de ensinar, sem apalpar, sem o toque, mas fazendo com que o aluno, por exemplo, se desenvolva a percepção individualmente, mas você acionando como orientador essas percepções, né? Então, assim, das aulas online, eu tenho visto muito resultado positivo, né? que No bom. início eu tive um receio, porque assim, a gente não vive dando aula, né? O professor de canto, a gente precisa estar Aquele pegando, né? contato, Enfim, né? esse ensino tradicional, né? Mas Isso. é tempo de mudança, é tempo da gente rever, inclusive óperas, né? Inclusive o cenário, o mercado, muita coisa vai ter que mudar. E assim, mas está sendo muito positivo, eu estou tendo retorno dos alunos também positivamente. E para algumas pessoas até foi melhor em relação à aproximação, né? As pessoas ficaram mais próximas, algumas que ficavam mais distantes, enfim, por decorrência Ao da invés de vida, por poder se estar muito comunicar, fica ocupado. mais próximo do fone e tudo mais. Exato. Mas tem sido Você vê positivo, assim, sim, assim, um retorno. uhum. Assim, Ah, durante a pandemia mesmo, o TCA, ele vem fazendo até apresentações cerca, com alguns músicos, através do live concerto, sim, né? De 30 minutos, eles comentam até um pouco isso. a respeito sobre instrumento, período histórico, compositores, né? A Alba mesmo, a Osba, vinha aquele cine Sim, concerto que nós vimos também. Tinha lá os sim, que domingos, legal. e os músicos chegaram a fazer também essas lives pelo Instagram mesmo. E eu utilizo isso tanto o Sim, Instagram quanto o YouTube para fazer essas lives para o público. E várias sim, outras é extremamente instituições importante. já, já de ensino já difundem aprendizado à distância, como de instrumento tudo mais, como é o caso do Neogibá, que é o Núcleo Estadual de Orquestra Exato, Juvenil e Infantil da Bahia, que promove desenvolvimento e exato, integração social para crianças, adolescentes e jovens. E todas as aulas estão sim. ocorrendo exclusivamente na plataforma de ensino à distância, não é? Exato, pelo Zoom, né? Uma plataforma que onde suporta a maior quantidade de pessoas e tem sido positivo, tem sido um resultado bacana. Inclusive, bairros, né, comunidades em que tem situação mais de vulnerabilidade, enfim, não tem até rede. Então, o Neogibá tem oferecido a esses bairros. Então, assim, o projeto é fantástico, porque eles pensam no todo, né, no coletivo, em todas as situações. E assim, eu sou muito grata de fazer parte desse projeto de Ricardo e da família Neogibá, né? Né? Eu tenho acompanhado também, vendo suas lives lá, você também faz várias lives desses assuntos, lives na madrugada Exato, por aí, com músicas, a pedidos do exato. público. E aí, como é que tá sendo essa receptividade? Então, eu fiz a primeira live que eu fiz, depois dessa pandemia toda, foi com a Thaís, né? A Thaís Cabral Soprano, que atualmente está em São Paulo, mas eu estava na Itália, na Alemanha, enfim, ela está em vários países, que também é na correria de audições e, enfim, e concertos. E também teve que voltar por essa demanda. Pretendo fazer outras lives, né, cantando, fazendo recital, enfim,
mas também até de alguma forma que a gente valoriza o artista, né? Com uma contribuição simbólica, que eu acho que é justa, né? Precisa, os artistas precisam se unir, né? Pensar em parceria, é uma coisa que a gente precisa trabalhar ainda. E espero que depois da pandemia isso pelo menos se Com recupere um certeza. pouquinho. Prefeitura mesmo, Eu acho que e ela ficou distribuindo algumas cestas básicas a profissionais e artistas de cultura cadastrados, como músicas, artistas de sim. rua, poetas, técnicos de som, iluminação, camareiras, figuristas, bilheteiros, entre outros, né, que trabalham com essa rama da música. Esse cadastro vai ficar aberto até dia 30 desse mês, ou seja, até amanhã. Ele é uma parceria com a FGM, a Fundação Gregório de Matos. Eles estão criando um banco de dados que facilite a identificação, a inclusão e o diálogo com esses profissionais. Aí lá então no cadastro, a atuação tem que ser comprovada, ou seja, através de um currículo, portfólio. Aí os músicos fazem cadastro. Aí ficarem ligados aí que só até amanhã esse cadastro. Eles estão até vendo Ótimo. aí, não sei se foi o Senado, ou foi a Câmara, né? Foi Que está aprovado, tentando né? incluir os músicos na questão do auxílio emergencial. Vocês também recebiam, Sim. não é Eu, mesmo? inclusive, já recebi o meu. Ó, Então, é. que bom, né? Então, que bom, faz me rir, né? Então, assim, esses recursos, eu acho que é extremamente justo para o artista, que também é um profissional, que também, né, tem o seu trabalho, tem que ter o seu trabalho valorizado, né? É justo que a gente receba. A gente trabalha Então, muito, e inclusive nessa pandemia, eu acho que a arte está salvando todas as situações da grande maioria das pessoas, né? Em casa, até as pessoas entediadas, ouvem música, dançam, as lives com os artistas, né? Famosos, conhecidos, também fazem com que motivam, né? Façam que as pessoas não entrem em um pânico, né? é isso que é E é assim, isso. esse distanciamento, porque o ser humano gosta daquele apego, ainda mais aqui na Bahia, Salvador, o pessoal gosta de pegar, abraçar, beijar, essa Exato. coisa, dizem aqui, muvuca, né? Então, esse distanciamento, Aglomeração, né? esse Exato. distanciamento assim, pode gerar depressão nas pessoas que estão afastadas, né? Então, assim, através da tecnologia, de aplicativos como WhatsApp, Instagram, elas conseguem entrar em contato com seus amigos, familiares, ver o que está ocorrendo com o mundo. Então, essa live que Sim. os artistas estão fazendo é um momento de distração. Então, muitas delas também, às vezes, alguns shows são caros também. O pessoal até reclama, o show está muito caro. Sim, é caro, porque também tem muita coisa envolvida por trás do show. Não é só o artista Agora, cantando, é muita publicidade, a exato. questão do cenário, o palco, o pessoal do som, Uma coisa iluminação. Oi. Tem uma coisa também que a gente agora, eu mesma tô aprendendo a editar, né? A gente precisa editar, se a gente quiser fazer uma formação, fazer uma gravação, tem que saber mexer, enfim, nos equipamentos, nas plataformas. Então, tudo muito novo e rápido, né? Então, você tem que administrar essa informação o mais rápido possível, senão você fica para trás e não consegue fazer as demandas de trabalho, né? Enfim, gravações. Inclusive, né, o canto lírico também, a gente pode promover recitais sabendo fazer por exemplo, quartetos. Como é que a gente vai Sim. fazer essa edição com quarteto, né? Um quarteto de ópera mesmo. Agora a gente vai fazer uma gravação, inclusive. Então, como é que a gente tem que pensar em tudo, né? Dessa forma, como é que a gente vai construir? Acho que poderia ter até uma live sobre isso, né? Como orientar o cantor na gravação. Com Enfim, certeza. acho que seria Então, me ótimo. diz aí. ah, aqui eu acho que lançaram uma pergunta para ti. Foi a Sim. Michele Laudilo. O que mais importante você conquistou com a ópera? Queria dar um beijo pra Michelle, meu amorzinho. O que eu mais conquistei com a ópera? Caramba, coragem. Acho que coragem. 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 Porque é necessário você ter, né? Pra você ir Uhum. em frente, aprofundar em cada papel, né? É a coragem de você sair de um país e para o outro, abandonar e
arriscar uma nova vida, né? Você vai arriscar. Então você tem que ter Sim. coragem dessa mudança. É uma mudança extremamente radical. Não foi fácil mudar assim. Quem vai para fora sabe. Quem vai para fora para morar, não para passear, né? Quem vai para fora para morar sabe o sacrifício que é, inclusive arte, para o artista, né? Brasileiro, nordestino e pior, baiano, né? Porque o Com certeza. preconceito é tremendo. Olha o Jacira aí falando. Me diz, Coragem. deixa eu ver. Tem aqui vários comentários aqui, professora Pode linda. falar. Ai, gente, obrigada. Me arrumei aqui, ó. Dei uma ajeitada, o cabelo tá mais ou menos. Você falou coragem. Pode perguntar. Oi? Que já Coragem, conquistou e falou. compartilha também. Isso aí. Isso, exato. E Eu faço de assim, tudo, assim, Fernando. Dentro do meu. Eu sou muito honesta com o que eu proponho a fazer e com o que eu, né, que eu passo para o aluno, no caso, sendo função professora, né? Então, assim, eu passo todas as informações que eu recebo, eu passo, eu multiplico, não fico. Porque tem isso também, né, no mercado. Enfim, às aham. vezes as pessoas só querem informações para si, né? Então eu sou de compartilhar aquilo que eu recebo. E com muita tranquilidade, com muito pé no chão e muita honestidade acima de tudo, entendeu? E assim, tu acha, devido ao que nós estamos passando, porque assim, o próximo cenário vai ser bem diferente do que era antes, do que está sendo Muito. agora. Então, você acha que como será? Tem alguma ideia? A gente pode até imaginar como vai ser esse novo cenário para músicos quando passasse a pandemia, no pós-pandemia? Olha, é uma resposta bem difícil de dar, né? Porque a gente não tem certeza nem de quando realmente essa quarentena aqui, especificamente em Salvador, quando vai acabar, né? O que me preocupa mais nessa situação toda é a falta de consciência de algumas pessoas, de saírem na rua sem máscara, de não se proteger, já sabendo de toda essa informação, né? A gente vai aos mercados, às vezes tem aglomeração, por mais que ainda tentem restringir, né? Bota 8, 9 pessoas para entrar, mas acaba entrando todo mundo, ou fica lá dentro. E tem pessoas que não usam álcool gel, e enfim. São coisas que a gente precisa, a nossa cultura precisa aprender a ter consciência, pensar no outro, né? Pensar que quando a É. gente está se protegendo, está cuidando do outro, né, também, no coletivo. E assim, diante de tudo que você passou, já conquistou, vem fazendo, vem se aprimorando, você se considera uma profissional, uma cantora de sucesso? Ai, que lindo! Ah, então, eu acho, assim, na minha opinião, de sucesso, sim. De fama é outra história. Porque para mim Uhum. tem uma diferença entre fama e sucesso, né? A fama Sim. é você ser popular, você ser, enfim, carismático, tá nessa sintonia comercial, né? Mas o sucesso, porque tudo que eu busquei dentro da minha profissão, eu conquistei. E graças a Deus, assim, tudo veio com muita leveza. Com Com certeza. muita leveza, né? Ou seja, cantando como coralista, como solista, como, enfim, estudante, professora. Tudo que foi a oportunidade acontecendo em minha vida foi de forma muito tranquila e foi aparecendo, né? E eu sempre conquistei, né? Em relação aos resultados, né? O sucesso no resultado de querer chegar e chegar no objetivo, né? No, no, Lá em Portugal, assim, foi maravilhosas as aulas, né? Eu nem citei aqui, eu poderia citar, não sei nem se eu tenho tempo para isso, que ainda tem medo para entrar, enfim. E, enfim, Antônio Salgado, Antônio Durães, Cláudia, assim, é a equipe maravilhosa que a gente tem na SMAI, que é uma escola Uhum. superior e de grande importância na Europa, né? Com ótimos profissionais. E aqui também, eu só tenho a agradecer a todos que eu passei, né? Desde de Pino, desde a UFBA, José Maurício, grandes maestros e grandes pessoas na Uhum. minha vida.
Inclusive E você é, também, a gente já cantou junto no coral, já pois cantou é, no Mirum Box, né? Já fizemos maravilha. vários trabalhos paralelos, exato. Uhum. E assim, antes Coral, de ir no Cícero. disco, Ah. a galera tá querendo ouvir aí essa linda voz aí. Nos dá uma palhinha? Oh, vamos lá. Dá um pedacinho eu vou cantar um pedaço da valsa da Museta, porque eu acho que é uma valsa que é bem conhecida. Todo mundo Aham. deve conhecer que tá aqui. E, e tem uma importância também, porque eu estudei ela com Pino, né? Então, foi uma construção do personagem, foi toda com ele, assim. Iniciei com ele. Então, vou cantar um pedacinho, só uma introdução, tá bom? Tá bom. Quando vengo soletta per la via, la gente sosta e mira. E la bellezza mia, tutta ricerca in me, ricerca in me da capo a piedi. Museta. La boêmia. Obrigado, Bé, por participar aqui da nossa live. Nos Eu encantar. que Agora, agradeço, gente. Eu que agradeço, muito legal. Adorei a muito obrigado. iniciativa. Beijinho e um abraço na Meire que vai entrar aí daqui a pouco, né? Beijo. Pois é. Beijo, Bé. Vocês viram aí a Andréa Souza. Bem, passamos por tempos inéditos no mercado musical. Com as medidas de distanciamento social adotadas pelo governo e prefeitos, a proteção da população, né, justamente isso, teve essa reviravolta em todo o cenário musical. Com esse cancelamento de shows, espetáculos, teatros, bares, som ao vivo, fechamentos de várias locais de show, justamente previstos para executar suas atividades. Então, com isso, diversos profissionais que vivem da música vêm passando por diversas dificuldades e alguns se reinventaram para poder continuar trabalhando. Com isso, eu vou chamar aqui a Mary Oliveira. Olá, Boa, Mary. olá, como vai, Bayer? Tudo bem aí? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Obrigada. Vamos lá, Mary Oliveira. Isso é mesmo. Licenciada em música e especializada em ensino das artes e performance vocal. Mezzo-soprano. Premiada em 7 competições nacionais e internacionais de canto lírico. No Brasil, Argentina, Uruguai, Peru. Ela atuou em mais de 30 récitas no papel e título da Carmen. Quem não conhece a Carmen de Bizet? Atuou também como solista em algumas das principais teatros de ópera do Brasil. Durante sua formação, ela recebeu a orientação de Teresa Berganza, Neide Thomas, Luísa Giannini, Graciela Araya. Foi a primeira mulher convidada pela Academia Brasileira de Música para a série Rui Barbosa de Concertos. Fundadora e diretora artística do Opera Estúdio do Vale do Paraíba. E também coordenadora do Sistema de Corais do município de Taubaté. Seja muito bem-vinda, Mary. Muito obrigada, querida. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Não sei o que está acontecendo com a minha tela, está travando. Vocês estão me vendo? E aí, todo mundo vê a Mary, escuta. Todo mundo? Bem aqui aí, todo mundo está ouvindo. Se estiver ouvindo bem e estiver me vendo, tá bem. Porque eu fiquei travada aqui para mim com a careta, ficou uma coisa bem bonita. Só que não. Bem, muito Fale um pouco obrigada mais pelo sobre você. convite. Bem, Uhum. eu tenho que dizer da saudade que eu tenho da Bahia.
E como eu gosto dessa terra. Como eu sou apaixonada por Salvador. Aliás, não sou só eu, não, meu marido, sentadinho, ele Aham. também é apaixonado por Salvador. Tem um amor gigantesco e sempre lembro da nossa produção da carne, que é inesquecível para mim. Sim. Bem, eu comecei aqui, na segunda-feira até, eu fiz uma live com a Goiânia, com o Coro Júnior de Goiânia, da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Foi uma coisa muito boa contar um pouco da história. Eu sou nascida aqui em Taubaté, uma cidade do interior de São Paulo. Estou no caminho entre São Paulo e Rio. Sou nascida em Tremembé, que é aqui pertinho, uma cidade pequenininha aqui do lado. E eu conheci os meus primeiros contatos com a música foram na igreja por causa da mamãe. Minha mãe tocava acordeon, minha mãe tocava trombone, minha mãe tocava violão, minha mãe compunha. E eu comecei a cantar com ela ainda com 2 aninhos e meio. E desenvolvi esse gosto, a percepção ali na igreja. E fui Uhum. conhecer a música erudita na idade adulta. Quando eu já estava na faculdade, minha primeira faculdade de publicidade, eu sou bacharel em comunicação social, e, e aí eu fui conhecer a música erudita, a ópera, me apaixonar pela ópera e decidi, é lógico, depois de algumas observações e aconselhamentos, que a minha voz poderia se tornar uma boa voz para ópera. E aí decidi investir o meu pequeno ordenado, meu pequeno salário em poder fazer aula, procurar bons professores e tudo mais. Estudei no conservatório aqui da minha cidade, escola Pego Camargo, que leva esse nome por causa do pai da Hebe Camargo, né, que eles são Uhum. caletianos. E eu comecei aqui, fiz o conservatório aqui, depois saí para estudar e procurar professores, porque o solista especialmente é uma coxa de retalhos, né? Você precisa procurar o professor de técnica que vai te ajudar a estabelecer seu repertório, a organizá-lo, a colocar na sua voz na ordem o mais próximo da correta, se é que eu posso usar essa palavra correta, mas numa ordem progressiva para você evoluir tecnicamente e musicalmente. Então, isso faz muita diferença. E aí foi que eu encontrei toda essa gente maravilhosa, entre outras pessoas que encontrei. Não dá para citar todo mundo do currículo, né? Seria uma coisa maravilhosa, mas se eu for lembrar de todas as pessoas, meu primeiro professor aqui em Taubaté chamava-se Luiz Antônio Diniz. Enfim, eu tive amigos, hoje amigos, colegas, que me ajudaram muito nesse início. Uhum. E, enfim, depois eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento vocal, esse voltado para a ópera, que é a professora Luísa Giannini, grandíssima, grandíssima maestra, professora, que foi a grande ajustadora da minha técnica. E hoje em dia eu ainda tenho, sempre eu gosto de ter a tutoria de alguém, sempre num papel. Eu tenho um voice coach, o Vitor Filomeno, um grande voice coach que cuida de me manter na linha, com repertório e tudo. E professora Graciela Araya, chilena, professora da Academia Lotte Lehmann na Alemanha, que é minha orientadora. Quando eu tenho dúvidas, gravo, mando para ela, ligo, aula online. E tem sido uma coisa muito boa poder desenvolver e descobrir que eu ainda posso fazer melhor sempre, que eu posso evoluir e que a minha voz ainda tem muita carreira pela frente para cantar. Então, isso é muito, muito bom, porque estar no palco é realmente uma, uma Maravilha. realização para mim. Eu tenho um prazer gigantesco de estar lá. Que ótimo. Você vê assim, o mundo, o universo musical, da música clássica mesmo, ele reagiu rapidamente à interrupção da temporada de concertos e óperas, antes mesmo que os artistas do mundo pop gerassem notícia com suas lives. Então, tinha orquestras, teatros de óperas e grupos de câmara já haviam se organizado para criar temporadas virtuais. Então, como é que você se viu nesse novo cenário? Que atitudes você tomou?
Bem, eu também dou aulas aqui em Taubaté. E eu tinha aí 2 óperas seguidas exatamente nesses 2 meses. Uma no Festival Amazonas de Ópera, em Manaus, e outra em Goiânia, agora em maio, já passou, e além de concertos e tal. Então, isso tudo foi adiado. A gente não sabe se nesse ano, inclusive, vai ser possível realizar, porque é tudo Uhum. muito incerto ainda, né? As Isso. aulas todas foram suspensas, canceladas. Nesse momento, eu agradeço estar ligada aqui, faz poucos meses, pouquíssimos meses, ao Centro Cultural, onde eu estava dando aulas, e isso, digamos, protegeu o básico de subsistência, né? Nesse Sim. momento. Foi muito importante mesmo, porque tudo foi absolutamente cancelado. Então, não havia para onde correr. Não havia para onde correr. Então, o cantor solista, né? No nosso caso, o cantor de ópera, o cantor lírico, melhor dizendo, ele Sim. sempre dá aula, né? Ele sempre dá aula, ele sempre produz, rege, organiza, né? Ele tem sempre uma outra atividade, acaba tendo, né, uma paralela ao canto solista, né? Exatamente, porque o cantor brasileiro, ele tem já, quando entra no mercado, passados os primeiros momentos, ele já adquire essa ideia, opa, eu não posso ficar contando e achando que eu vou ter 4 óperas no ano, 5 óperas no ano, porque o nosso mercado é muito pequeno, né? Então, é Uhum. muito importante, nesse nosso terceiro mundo, que a gente tenha essa ideia que é importante essa atividade paralela de subsistência, porque por muitos anos eu estive só por conta do canto, e dando aulas particulares. No momento pandêmico como esse, as atividades online realmente fazem muita diferença. Eu dou as aulas online inclusive para os alunos aqui do Centro Cultural e para os meus alunos particulares também. Mas outras coisas ficaram realmente suspensas, né? E a gente precisa, primeiro, eu acredito, organizar a própria mente no sentido de entender que é uma pandemia, é uma coisa muito maior do que jamais nós vivemos, nem nossos pais viveram, né? Uma crise de saúde Dessa tão magnitude. grave. Tão grave. Então, é importante também a gente entender isso. E uma coisa muito importante está acontecendo no Brasil nesse momento, uma coisa absolutamente inédita, é a criação do Fórum Nacional de Teatros, Ópera e Balé, onde Massa. estamos nós, os cantores solistas, representados. São mais de 350 cantores solistas em carreira, profissionais, tanto que vivem no Brasil como fora dele, que se reuniram. Isso é uma coisa histórica. E na Com sexta-feira certeza. passada, há 8 dias, formou-se o fórum, realmente foi fundado, foi o dia da fundação mesmo, com, Uhum. com um manifesto próprio, com uma organização muito séria, e vai desde os representantes das nossas maiores instituições musicais, que estão aqui em São Paulo, né? Da Sim. USESP e tal, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro também, Academia de Música Brasileira de Música, Sala Cecília Meirelles, e todas as outras orquestras do país se uniram para esse fórum para demonstrar a força e quanto há de artista brasileiro fazendo arte, promovendo a cultura e a educação através da arte. Então, esse realmente é um momento muito histórico para nós. Eu fiquei muito emocionada, inclusive, porque é uma coisa difícil, né? Foi Sim, muito sim, isso é mesmo. emocionante ver a criação disso. Isso está sendo excepcional, está muito organizado. E assim, eu posso até dizer para os nossos amigos, estudantes de canto, que estejam aí desanimadinhos, olha, a gente espera deixar um mundo melhor para vocês. A gente espera deixar melhor do que a gente está vivendo.
Então, apesar de todos os pesares que a gente vive no país atualmente, eu acredito que a gente vai começar a se mover numa só direção, numa direção de representatividade de verdade, né? E do ponto de vista econômico, as pessoas sempre veem a ópera, a música de concerto, erroneamente, como elitista, como entretenimento, que são duas falhas gigantescas. E nós todos, quando abrimos nossa boca, temos que tornar isso mais próximo das pessoas. Eu nasci aqui, eu brinco, nasci aqui, no Caixote, na minha cidade, filha de uma cozinheira, filha de um motorista muito pobre. Meu pai nunca frequentou escola, aprendeu a ler conosco em casa, né? Minha mãe tinha a 4ª série, né, do ensino fundamental. Então, assim, eu conhecia a ópera e eu pude me dedicar a ela. E foi com dedicação que alcancei até o momento esse lugar, né, de já ter feito mais coisas do que eu jamais imaginei na minha infância e adolescência. Nunca imaginei cantar na Europa, ganhar tantos prêmios, cantar com gente tão maravilhosa com quem eu tenho o prazer de compartilhar o palco hoje. E poder, além disso, compartilhar o que eu tenho aprendido e ser hoje uma pessoa melhor do que a de ontem e, nesse momento de dificuldade, aprender a compartilhar. Então, alunos nesses dias têm, às vezes, me ligado: Mary, queria tanto fazer aula com você, mas eu tenho dificuldade financeira. Vem cá, vamos fazer uma aulinha? Né? Vamos fazer uma aulinha aqui, curta, me mostra aí sua voz, eu te dou um feedback. Isso é muito importante que a gente compartilhe, né? Porque é daí que eu acredito que a gente vai receber de volta essa coisa boa do plantio, né? Não há colheita sem plantio. E muita gente quer colher o que nunca plantou. Então, a gente precisa aprender a plantar também, né? Plantar o bem, plantar a lealdade, plantar a dedicação para que o mundo fique melhor, né? Então, a Andréia, eu estava vendo a Andréia falar da gratidão dela aos professores. Isso é uma coisa que realmente tem que mover nossos corações. Porque são todos os retalhinhos que eles costuraram em nós e que nós colamos na nossa personalidade, que nós colamos na nossa vida, foi que fizeram a gente melhorar nessa vida, a gente crescer e alcançar as metas que fomos traçando. Isso. Eu vi falando sobre as aulas online e tudo mais. Tipo assim, o palco, até alguns concertos, o palco foi transferido para as telas de celulares, notebooks. Músicos de todos os estilos têm realizado transmissões, né? Aprimorando, até algumas fazem a questão de arrecadação de alimentos para distribuir. A USESP, eu soube que ela, através de uma página no YouTube, da Sala São Paulo, ela vem produzindo até seus melhores momentos passando lá, nessa página no YouTube. E como é que está sendo esse retorno até de suas aulas online? O que os alunos estão falando? O que você está achando realmente desse ambiente tecnológico? Como se a tecnologia está ajudando realmente nesse momento os músicos? Eu nunca tinha usado tanto a tecnologia para isso. Eu usava para divulgação, sempre tem lá o meu canal no YouTube, Orfeu Música, fica aí, que tem meus vídeos de ópera, tem trecho da Carmen maravilhosa aí, inclusive, de Salvador. Já vi lá, já ótimas coisas. Então tá maravilhoso aquilo, aquela montagem foi muito linda. Mas, bem, eu sempre usei de uma maneira comedida. E hoje virou o nosso principal meio de encontrar as pessoas, de também comunicar aquilo que a gente faz, porque o fazer artístico é uma grande comunicação. Então, se ela não acontece, a arte não cumpriu o desígnio dela, né? Então, eu tive que me adaptar, tive que aprender. A primeira live, quando eu vi, estava fazendo torta, estava eu de cabeça para baixo, depois estava fazendo horizontal, e assim a gente vai aprendendo a usar os meios, a também acompanhar os colegas. As aulas têm
os setores são muito bons com os alunos, muito bons mesmo. Eu aprecio muito, eu tenho gostado muito de apreciar os meus colegas, fazendo as lives, falando do trabalho deles. Na quarta-feira eu fiz uma live com a Aida Kellen de Brasília, falando do racismo, falando da Sim. representatividade, sobretudo, uma coisa tão importante que a gente fomente, né? Que a gente cultive. Então, nesses dias eu tenho uma agenda de lives para os próximos dias, ainda com várias pessoas. Essa semana foram Goiânia, Brasília e Salvador. Aí segunda tem aqui Taubaté, depois tem São José dos Campos e por aí vai. Não lembro os outros. Mas bem, é muito bom poder aprender a usar a ferramenta. E eu acredito que ela tá se tornando um elemento muito importante para a gente aprender a usá-la em prol da nossa arte. Então, você aprende a usar a tecnologia para levar a sua arte mais distante. Naquele que nunca foi a um concerto, nunca entrou num teatro e acha que é difícil, e acha que não dá, porque eu não tenho roupa, porque é muito chique, porque é elite, porque eu não vou entender. E aí você explica para ele, olha, querido, lá tem legenda na ópera. Tem meu sobrinho aqui, vou mandar beijo para ele. Topeira, né? Isso, É. Felipe. Tia, assisti, agora eu vou para minha live. Viu isso? Pelo menos tem um Ele é presente, um né? craque do futebol, Felipe. É. E Só uma aí. coisa, mas continuar rapidinho, só te interrompendo. Porque assim, uma hora é muito pouco. É Caso a gente caia verdade. aqui, eu vou recomeçar mais uma página lá para a gente continuar falando. Caso caia, interrompa, Combinado. Tá né? bem. E o pessoal Tá também que bem. estiver assistindo aí, caso caia, a gente vai voltar. Ok. E aí, bem, essa ferramenta realmente se tornou muito importante, né? E nesses Uhum. dias eu a utilizei tanto para divulgar as aulas, colocar aulas para os alunos e tudo mais, quanto também para colocar vídeos, compartilhar ideias, e isso tem sido muito, muito bom. E eu acredito que pessoas do bem, realmente do bem, de bom caráter, pessoas de boa índole, né, de boa estrutura psicológica e equilíbrio, devem Uhum. começar a falar mais nas redes, né? Porque a gente encontra muita gente falando coisas que você não entende nem por que está ali, né? Então é Sim. importante, vamos colocar música lá, vamos colocar arte lá, né? Vamos promover o pensamento através da arte, né? É perfeitamente possível que a gente faça isso usando a nossa arte, especialmente a ópera, que conta histórias através da música, da teatralização, e isso é muito rico, né? E as pessoas aí podem ter esse primeiro contato. Isso é muito, muito positivo. Realmente, assim, a música ainda é meio que discriminada ainda. Você faz o quê? Faço música, faço canto, tá bom. Às vezes não tem aquela valorização, não um valor ao músico, não é mesmo? Como é que você vê Exatamente. isso? Como é que você passou por uma situação assim? Olha, eu até contei para a Ida que eu passei várias vezes isso acontece, de perguntarem para você o que você faz, aí você diz, eu sou músico, eu sou cantora lírica, né? E aí perguntam, com que você trabalha, né? E com que você trabalha? Uhum. Isso, infelizmente, acontece, porque as pessoas comumente pensam que o fazer artístico é aquela pessoa que um belo dia pegou o violão e começou a tocar cantar como por um pó do Pirlim Pimpim da Emília, do Monteiro Lobato, que caiu na sua cabeça e te deu um negocinho. E você começou a cantar e a fazer arte do nada, né? A gente vê as pessoas falando, não tem curso. Outro dia eu li uma coisa assim, não tem curso. Tem curso superior para artes? Não. Olha o nível dessa pessoa. Eu não posso nem Uhum. dizer que essa pessoa é alfabetizada, né? Inacreditável. Então, porque ela não sabe que existem cursos superiores, sim, até o pós-doutorado para a área de artes, para todas as artes, para o balé, para o teatro, para a música,
Então, para as artes plásticas, existe para tudo isso. E é graças a isso que as pessoas, nesse caso, é graças a isso que as pessoas veem uma diferença entre elas e os outros. Ah, você viu como fulano é chique? Fulano foi ao museu e sabia de quem era o quadro. Já ouviu isso? De quem era o quadro. Gente, é porque essa pessoa procurou informar-se a respeito, né? E aí, quando ele chega no museu e sabe dizer por que o Van Gogh usava tal coisa, por que o Rembrandt usava tal coisa, por que o Godin faz esculturas no mármore tão maravilhosas e o que elas significam, que época elas estão, e isso faz dele uma pessoa mais observadora, né? Que olha para a vida com outros olhos, que vê beleza nos pequenos detalhes, né? Dizem que quem estuda muito, tem muito conhecimento, tem dificuldade de ser feliz, né? Eu acredito que não. Eu acho, pelo contrário, que a gente aprende a ver a beleza nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Por outros olhos, né? Exatamente, com um olhar mais amplo, com um olhar mais global, mais universal, né? Ou então, assim, E daí, nós vimos através, não só o que está na exato, verdade. E isso nos enriquece de tal maneira que você deixa de lado preconceitos rasos, superficiais, e passa a olhar para o ser humano com riqueza, com clareza de detalhes, né? Passa a encontrar beleza onde pessoas de pensamento mais simplista e, por isso, muitas vezes radical, não conseguem ver, né? Então, a gente precisa levar a arte mesmo e promovê-la. Cadu Costa também falou, citou aqui, que ele acha que com o tempo essa mentalidade vai mudar. Assim esperamos, mas realmente acho que é difícil, mas eu assim espero. Exatamente. Aqui tem alguém que comentou, olha, se me permite, a Marina. Outro dia eu vi um rapaz dizendo: não vou perder Isso. meu tempo estudando canto, fazendo faculdade. Você cantor sertanejo, ganhar dinheiro rápido. Bem, são as suas escolhas, né, gente? A gente vê que isso funciona para alguns, não funciona para outros, enfim, é uma questão de carreira. E se ele verificar bem, alguns dos nossos maiores representantes do sertanejo, como é o caso do Chororó e do Chitãozinho, são muito estudiosos e, por isso, fizeram sucesso durante toda a vida e seguirão fazendo sucesso. Exatamente porque estudaram muito, né? Pois é, ela falou aqui que quer ser cantor de qualquer área que seja, mas estude, faça o melhor, se prepare. Marina está falando aqui. Exatamente. Bem Pois é. assim. Exatamente. E temos até, às vezes, assim, chega... Não, professor de canto, tudo bem. E aí, me dê uma dica aí, o que é que eu preciso fazer? Me dê umas aulas de solfejo, que você... Aquela coisa de graça, né? Acho que o que eu estudo, tudo música é algo de graça. Eu costumo dizer na minha sala de aula, dando aulas em grupo, no começo desse ano eu recebi quase 140 alunos novos aqui no Centro Cultural. E para cada turma que entrava dizia: alguém aqui está interessado numa dica de canto? Né? E era muito engraçado, porque, lógico, eu já tinha uma resposta pronta, era para ser assim mesmo, para botar todo mundo acordado, já que a coisa era séria. Assim, olha, eu te dou uma dica, vai estudar. Né? A dica que eu tenho para você é: vá estudar. Porque não tem nenhuma dica que vai ensinar para você técnica, não tem nenhuma dica que vai fazer sua voz render, não tem nenhuma dica que vai fazer de você um artista completo no palco que comunique o que você se propôs. Não há nenhuma dica que faça isso. Há estudo, a dedicação, a honestidade no trabalho. Isso sim. Só uma coisa, Mary, faltam 15 segundos. Eu vou encerrar essa live. Pessoal que está aí, fique atento que eu vou iniciar uma outra live ainda com a Mary. Entendeu? Para a gente continuar esse bate-papo. Tá ótimo.